Fala, galerinha! Seja muito bem-vindo a mais uma aula de matemática para as turmas dos anos finais aí, a galerinha do 8º ano. Como você sabe, eu me chamo Pedro Vitor, sou o seu professor de matemática e na aula de hoje a gente vai falar aí sobre a ideia de proporção, tá? Algo que a gente utiliza bastante aí no nosso dia a dia, muitas vezes sem perceber que estamos efetuando um cálculo matemático de um determinado assunto, tá? Então, a gente sempre utiliza aí a ideia da proporção em relação a tudo que a gente vai fazer no nosso dia, certo? Mas, muitas vezes, a gente não tem essa noção e a gente não sabe, por exemplo, a gente sabe, às vezes, calcular, a gente sabe encontrar a solução, mas se eu perguntasse para você, ó, esse cálculo que você fez aí envolve um assunto matemático. Que assunto é esse? Você poderia não saber responder, mas o que importa é que você consegue aí resolver a questão, né? Resolver o problema que você está precisando resolver aí no seu dia a dia, certo? E a gente vai tratar aqui de situações, tá, do cotidiano que você pode utilizar aí a ideia de proporção. Show? Como você sabe, o nosso sistema de aula é um sistema de aula digital, onde você pode assistir e acompanhar a nossa aula através do celular, do computador ou da televisão. Se você está assistindo essa aula aí através da TV, tá? Meu pirrainha aí vai colocar 2 QR Codes que vai aparecer na sua telinha para você baixar o nosso aplicativo, o aplicativo do Educa Recife. Lá você tem a possibilidade de participar ao vivo aqui com a gente da aula, mandando os seus comentários e falando conosco, tá bom? Então, não deixe de baixar aí o nosso aplicativo, pegando o seu celular, abrindo a câmera dele e colocando aí no QR Code do seu sistema operacional, seja ele Android ou iOS, beleza? Então, baixa o aplicativo, vai pedir lá o login e a senha. O login é a sua matrícula e a senha são os 8 dígitos do dia do seu nascimento. Você vai possibilitar aí acessar a plataforma, conversar com a gente, mandar seu nome, sua escola aí que você estuda de forma presencial, certo? Hoje quem está me acompanhando aqui é a professora Tânia, professora de matemática, e ela vai me dar aqui todo o suporte, fazer comentários aqui sobre a aula. Vou passar a palavrinha para ela dar as boas-vindas aí para a gente e começamos nossa aula. Oi, turma. Pedro, já tem gente aqui na sala virtual. Então, estou aguardando os comentários de vocês para interagir. Se precisar, eu passo a mensagem de vocês para o professor Pedro, senão eu respondo aqui, tá? Show de bola! Muito bom ter a presença de Tânia aqui com a gente, comentando aí, falando também sobre algumas situações, né, do dia a dia que a gente vai tratar aqui, falando sobre a ideia de proporção. Último recadinho bastante importante aí, que eu amo de paixão, é o nosso canal no YouTube. Lá tem lá é uma escola, né, professora? Lá é uma escola, certo? Que vai desde a educação infantil até o 9º ano, certo? Todas as playlists, tudo organizado, bem bonitinho lá, para você vivenciar as aulas que você está assistindo aqui, da sua turma, tem lá uma playlist do 8º ano, como também você assistir e revisar aulas de séries anteriores. Você sabe aí que a matemática ela é uma construção de conhecimento que vai desde a educação infantil, certo? Então, a gente tem essa ideia aí de que você pode ir lá na playlist do 6º ano, tá? Você pode ir na playlist lá do 7º ano, verificar e assistir algumas aulas que são prerrogativas aí para os assuntos que estamos vivenciando aqui no 8º ano, beleza? Então, esses assuntos pré-requisitos você pode assistir nas outras playlists, tá? Então, quando você clica no vídeo, já vai estar lá o título, tá? O assunto e os professores que lecionaram essa aula. Então, você pode assistir aí de onde você quiser, tá? Pausando, fazendo as suas anotações. Então, é uma plataforma bastante completa, tá tudo lá bem bonitinho para você estudar, tranquilo? Então, pegue seu caderno aí e vamos embora para a nossa aula de hoje, falando da ideia de proporção, tá? Então, em aulas passadas,
a gente viu aqui a ideia da grandeza, tá? O que é uma grandeza? Uma grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, que a gente pode contar, certo? A gente vê geralmente, né, quando a gente vai no mercado, aí tem lá leite, tem lá carne, tem salgadinho, certo? Então, quando a gente vai, por exemplo, na seção lá do arroz e do feijão, aí tem lá os pacotes de 1 quilo e depois, né, professor, tem uns pacotes gigantescos, assim, de 5 quilos de arroz. Então, ele coloca lá, 1 quilo de arroz custa tantos reais e 5 quilos de arroz custa outros tantos reais. E aí você pode fazer a continha e verificar se é mais vantajoso levar os 5 quilos de arroz ou apenas um pacote de arroz, claro, de acordo aí com o consumo da sua família, certo? Então, quando eu falei esse exemplo aqui, a gente tem aí algumas grandezas envolvidas. A gente tem a grandeza do valor, do dinheiro, certo? Que custa aquele pacote de arroz. E a gente também tem a quantidade de arroz, ou seja, o peso, né? A massa, o quilograma, que eu falei aqui para você. 1 quilograma em um pacotinho e 5 quilogramas em outro pacote. Então, tudo aquilo que pode ser medido, que pode ser contado, é chamado de grandeza, certo? Então, aqui a gente viu em exemplos anteriores essa ideia, tá? Por exemplo, aqui, ó, eu tenho a ideia do tempo, tenho a ideia da distância, tenho a grandeza de velocidade atribuída a esse exemplo aqui, certo? Então, por exemplo, se eu tenho aqui uma distância para percorrer, tá? Então, essa distância que eu tenho que percorrer, se eu vou andando, tá? Deixa eu andar aqui, por favor. Ó, se eu vou andando aqui, ó, eu vou gastar um certo tempo, certo? Para percorrer essa distância. Agora, se eu vou correndo, parece um jato, né? É uma bala. Se eu for correndo, eu vou gastar um tempo menor. Então, eu tenho aqui essas grandezas e pode notar que essas grandezas, em relação ao problema, elas estão interligadas, certo? Então, eu tenho a grandeza aí do tempo, certo? Tenho a grandeza da distância e tenho a grandeza da velocidade. Se eu vou numa velocidade maior, eu demoro menos tempo para percorrer aquela distância, certo? Se eu tenho uma distância para percorrer em relação ao tempo, tá? Quanto mais tempo eu passar andando, mais distante eu vou chegar, certo? Uma distância maior eu vou percorrer. Então aqui a gente tem uma situação envolvendo aí essas grandezas, tá? E aí eu coloquei apenas esse exemplo para a gente tratar dessas 3 grandezas e a gente tem várias outras situações envolvendo as grandezas, certinho? Então, essas grandezas, elas podem ser grandezas diretamente proporcional ou essas grandezas podem ser inversamente proporcional. Foi o que a gente acabou de ver aqui em relação ao exemplo que eu acabei de citar para você, certo? Então, pode notar aqui no exemplo que eu falei, ó, se eu tenho uma distância para percorrer, certo? Se eu ando numa velocidade de 3 km por hora, como está aí na situação, eu vou demorar 30 minutos para percorrer essa distância. Se eu ando numa velocidade de 9 km por hora, ou seja, eu já estou correndo, né, a essa velocidade, eu vou demorar menos tempo. Então, eu aumento a velocidade e o que é que está acontecendo com o tempo? O tempo está o quê? Diminuindo. Então, quando uma grandeza aumenta e a outra grandeza diminui, a gente tem grandezas aí inversamente proporcionais. Se eu tenho essa ideia de aumentar uma grandeza e aumentar a outra também, ou as duas diminuírem, certo? A gente tem aí grandezas diretamente proporcionais, como no exemplo que eu citei para você aí do supermercado em relação ao arroz, tá? Se eu tenho aí que 1 quilo de arroz custa quanto, professora? 1 quilo de arroz. 1 quilo de arroz. Tá caro, viu? Tá É caro. porque eu acho que custa 5 e alguma coisa. 5 e alguma coisa, eu ia chutar R$6. É porque, olha, esse negócio, professora, de supermercado não é comigo. Às vezes eu vou, eu pego
e já vou-me embora. Esse negócio de estar olhando o preço, até porque eu compro pouquinhas coisas, né? Mas, olha aí, ó, eu ia errar por pouco, né? Eu ia dizer R$6. Então, vamos supor aí que 1 quilo de arroz, ele custa R$6. Se eu pego um pacote aí de 5 quilos, tá? Um pacotão aí de 5 quilos, e ele está custando, sei lá, R$28. Então, pode notar que eu aumentei o peso do arroz, certo? E aumentou também o quê? O preço. Então, quando os dois aumentam, a gente tem aí grandezas diretamente proporcionais. E aí, a gente pode, guarda esse exemplo aí que eu dei para você do arroz, tá bom? E aí a gente pode avaliar o que é melhor, tá? Se é comprar 1 quilo de arroz por R$6 ou 5 quilos de arroz por R$28, certinho? Então, ó, grandezas diretamente proporcionais, quando um aumenta, a outra também vai aumentar. Quando uma diminui, a outra também vai diminuir. É exemplinho do arroz que eu disse para você. Já nas grandezas aí, inversamente proporcionais, ó, aqui tem um exemplo. O tempo e a distância são grandezas o quê? Diretamente proporcionais. Falei aqui para você também, certo? Quanto mais tempo eu vou levar, tá? Caminhando. Lembra que o que eu estou analisando aqui é o tempo e a distância, tá? Então a velocidade ela é a mesma. Então imagina que eu estou andando aí a 3 km por hora, certo? Vai passando o tempo e eu vou andando nessa velocidade. Então quanto tempo mais vai passando, mais distante eu vou andar. Oi, estou aqui, viu? Certo? Então são grandezas diretamente proporcionais. Aumenta o tempo, vai aumentar também a distância, certo? Temos aí ó, o exemplo que eu acabei de citar para vocês. Grandezas diretamente proporcionais, o tempo e a distância. Nas grandezas inversamente proporcionais, a gente vai ter, quando uma grandeza ela vai aumentar, a outra vai diminuir. E vice-versa. Se uma grandeza diminui, a outra ela vai o quê? Aumentar, certo? E essa ideia aqui a gente tem na relação do tempo com a velocidade, certo? Quando eu aumento a velocidade, agora lembra, estamos analisando agora o tempo e a velocidade. Então, a distância, ela tem que ser a mesma nas duas situações, tá bom? Então, imagina aí que eu tenho que percorrer 3 km, certo? Se eu percorro 3 km andando numa velocidade de 3 km por hora, certo? Eu vou gastar 1 hora, certo? Você consegue entender aí? Muitas vezes a gente fala, né? E não entende o que a gente está falando, tá? Observe o que eu acabei de falar. Imagina aí que eu tenho um percurso para fazer de 3 km e ando numa velocidade de 3 km por hora. Olha o que eu estou falando, 3 km por hora. Então, a cada hora, eu vou percorrer quantos quilômetros? 3 km, certo? Então, eu vou gastar 1 hora aí para fazer esse percurso, certo? Se eu aumento a minha velocidade, tá? Ou seja, se eu ando mais rápido, para percorrer essa mesma distância que não vai se alterar, eu vou demorar o quê? Menos tempo, certo? Então, eu estou aumentando uma grandeza, que é a velocidade, e estou diminuindo outra, que é o tempo, e vice-versa, certo? Aumentei o tempo e aconteceu o que com a velocidade? Diminuiu. Se eu diminuo o tempo, ou seja, se eu ando mais devagar, com certeza a velocidade ela vai, certo, aumentar. Belezinha? Grandezas diretamente e grandezas inversamente proporcionais, tá bom? Observe esse exemplo que eu coloquei aí, e aí a gente vai julgar se as grandezas elas são diretamente ou se elas são inversamente proporcionais, tá bom? Ó, a quantidade de mercadorias produzidas em uma fábrica e o número de funcionários. Então, note aí que eu tenho duas grandezas. A quantidade de mercadorias que serão produzidas em relação ao número de funcionários, certo? Então, o que acontece se eu aumento a quantidade de funcionários daquela empresa? A quantidade de mercadorias ela vai aumentar ou ela vai diminuir, certo? É essa a ideia que eu quero que você entenda. Claro, vão ter exemplos que é bem intuitivo, a gente já vai sacar de primeira. Geralmente, as grandezas diretamente proporcionais, a gente já saca de primeira, né? As inversamente é que a gente para assim, opa,
e pensa um pouquinho. Então, ó, a gente vê aí que essas duas grandezas aqui, elas são grandezas diretamente proporcionais. Quando eu aumento o número de funcionários, a quantidade de mercadorias produzidas vão ser maior, certo? Se eu preciso produzir mais mercadorias, eu preciso de mais funcionários. Se eu preciso de menos mercadorias, eu preciso também de menos funcionários, certo? Essa é a lei aí, inclusive, da oferta e da demanda, certo? Então, quanto mais as pessoas estão consumindo, certo? Mais a empresa vai precisar produzir e para isso vai ter que contratar mais funcionários, beleza? É por isso que geralmente, quando chega no final do ano, algumas lojas, elas contratam funcionários de forma temporária, né? Por um período aí de 3 meses. Porque naquele período as vendas aumentam, né? Seja de loja de calçado ou loja de roupas, tá? Como as vendas aumentam, eles precisam de mais funcionários. A ideia da regra de 3 é justamente essa, é você identificar a razão. Da razão, você monta a proporção, certo? Lembra de aulas passadas? A proporção, ela é a igualdade entre duas razões, tá? Depois você analisa se essas grandezas elas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais, certo? Então observa aqui, ó. Esse exemplo aqui a gente já resolveu em aulas passadas, tá bom? Ó, eu tenho aqui que para fazer 12 porções de um bolo, eu preciso de 4 colheres de sopa de margarina, tá? Se eu utilizar 12 colheres de sopa de margarina, tá? Claro que eu vou precisar utilizar os outros ingredientes, né? Eu vou conseguir fazer quantas porções desse bolo, tá? Então, é para isso que a gente utiliza a regra de 3, tá? E esse nomezinho, né, regra de 3, ele vem justamente porque das 4 informações, eles nos fornecem aí 3, certo? E a última é a resposta do nosso probleminha, tá? Então, ele dá 3 informações, por isso que é uma regra de 3. E a gente vai descobrir aí o valor desconhecido, certo? Claro, montamos aí uma proporção. E essa proporção vai se dar por conta da ideia das porções do bolo, da receita lá que você vai fazer. Beleza? Então, eu tenho aqui, ó, essa ideia da proporção já montada, tá? E a gente vai resolver a regrinha de 3, tá joia? Então, observa aí esse exemplo aqui, ó, que eu coloquei lá no começo da nossa aula. Então, se eu percorro a uma velocidade de 3 km por hora um determinado percurso, eu gasto 30 minutos. Se eu quero fazer esse percurso em 10 minutos, eu vou precisar de que a velocidade ela seja quanto? Certo? Então, a gente já viu que se eu aumento a velocidade, eu vou diminuir o tempo. Note que de 30 minutos para 10 minutos, aconteceu o quê? O tempo diminuiu. Se o tempo diminuiu, esse valorzinho aqui da interrogação, ele precisa ser o quê? Maior do que quanto? Do que 3, certo? Porque ele vai precisar aumentar aí a sua velocidade. Então, primeiro, a gente identifica as grandezas, que são as grandezas aí do tempo e da velocidade. Organizamos aí as informações, tá? Então, pode notar aí, ó, que na coluna do tempo, eu coloquei os 30 minutos e os 10 minutos. E na coluna da velocidade, eu coloquei aí 3 minutos e a interrogação, que é a resposta da nossa questão, certo? Depois, a gente precisa analisar essas grandezas para saber se elas são grandezas diretamente ou grandezas inversamente proporcionais, certo? Então, vamos lá. E o quarto passo é a gente armar aí essa proporção. Observa aqui o seguinte, ó. A gente já viu, desde o começo da aula, que a grandeza tempo e velocidade, elas são grandezas inversamente proporcionais. Quando eu aumento aí o tempo, certo? A velocidade ela vai diminuir e vice-versa, certo? Então, armando aqui a proporção, observe aí o que é que a gente tem, tá bom? Presta bastante atenção. Que 30 está para 10, que é o tempo, né? Assim como 3 está para V.
Esse V é de velocidade, mas você pode colocar aí qualquer letrinha, tá bom? X, Y, K, A, tanto faz. Quando a gente aplica aqui a ideia da propriedade da proporção, né? Faz aí o meio pelos extremos, a gente tem que 30 vezes V é igual a 10 vezes 3, que dá 30. O 30 que está multiplicando passa dividindo, a velocidade deu igual a quanto? Deu igual a 1 km por hora. E aí, papai, o bicho pegou, né? Por quê? O que foi que a gente viu? A gente viu que a velocidade daria quanto? 9 km por hora. Mas quando a gente resolveu a regrinha de 3, deu igual a quanto? Deu igual a 1. Que é um valor menor, certo? É um valor menor do que a velocidade inicial. Então, o que é que a gente está dizendo aqui? A gente está dizendo aqui que se ele percorre aí, tá? Essa distância numa velocidade de 3 km por hora e faz esse trajeto aí em 30 minutos, ele está dizendo que quando eu aumento a velocidade, certo? Quando eu diminuo o tempo, né, dos 30 minutos para os 10 minutos, eu vou precisar andar mais devagar. E a gente sabe que isso não é verdade. A gente precisa aumentar a velocidade. Então, a forma com que a gente montou essa proporção aqui não é a forma correta quando se trata de grandezas inversamente proporcionais. Tá bom? Então, acompanha aqui, ó. Quando você for armar a conta de uma grandeza inversamente proporcional, você vai escolher uma das duas grandezas e vai inverter, certo? Ou a grandeza da velocidade ou a grandeza do tempo, tá? E a outra grandeza, ela fica como está, tá bom? Vou repetir novamente. Então, veja só. Se eu tenho aqui que duas grandezas, elas são inversamente proporcionais, tá? Você vai escolher uma das duas grandezas e vai inverter. Não inverta as duas, porque se você pegar essa conta daqui e inverter as duas, você não fez nada, vai dar no mesmo quando você fizer aí o meio pelos extremos, tá bom? Então, nesse exemplo aqui, eu inverti a grandeza da velocidade. Então, pode notar ó, que 30 está para 10, eu repeti, e a grandeza da velocidade, ó, o V que estava embaixo ficou em cima, e o 3 que estava em cima ficou aonde? Embaixo, tá? Ou você inverte aqui a grandeza do tempo, o 10 está embaixo, vai para cima, e o 30 está em cima, vai para baixo. E a grandeza da velocidade, ó, eu deixei exatamente como está, tá bom? Quando você fizer o meio pelos extremos, nesse caso aqui, ou nesse caso aqui, vai dar a mesma coisa. Pode notar, ó, o 10 vai multiplicar o V e o 30 vai multiplicar o 3. E aqui, ó, o 10 vai multiplicar o V e o 30 vai multiplicar o 3. Do mesmo jeito. Tranquilinho? De boa? Então, agora sim, ó, fazendo o meio pelos extremos em uma das duas aí, a gente tem que 10 vezes V é igual a 10V e 30 vezes 3 é igual a 90, certo? Ó, 90. Foi sem graça essa, né, professor? 90, certo? Então, 30 vezes 3 dá 90, o 10 que está multiplicando passa dividindo, e agora sim, ó, 90 dividido por 10, isso é igual a 9 km por hora. Agora ele vai fazer o percurso o quê? Correndo. Tranquilo? Então não esquece. Quando você armar a conta, certo? Separou as grandezas, identificou seleção diretamente ou inversamente proporcional. Se for diretamente proporcional, você monta a proporção do jeitinho que está. Se for inversamente proporcional, você precisa inverter uma das duas grandezas para depois sim fazer aí o meio pelos extremos. Tranquilo? Professora Tânia, alguma consideração a fazer? Fale comigo. Um comentário que eu vou fazer é com relação àqueles exemplos que ele trouxe de velocidade. Por quê? Eita, isso não é física, não. É, gente. Matemática é ferramenta para muita coisa. E, nesse caso, para quando vocês estiverem no ensino médio e estiverem estudando física. Vocês vão usar muito isso. Perfeita aula, Pedro. É verdade. Acabou ainda não, Tchau, professora. turma. Acabou ainda não. Ah, Acabou ainda não? não. Calma. Ainda temos metade de meio segundo ali. Ó, para você pensar aí, certo?
para a gente vivenciar aí na próxima aula. Observe esse exemplinho aqui. Bota a tela cheia aí, pai, por favor. Observe a tabela abaixo, que relaciona o número de litros de gasolina com o preço a pagar em algumas cidades do Brasil, certo? Então, tá aqui, ó. 1 litro de gasolina custa R$ 6, certo? Hoje está mais barato, né? Mas já teve mais caro. Então, eu coloquei uma médiazinha aí de R$ 6. Então, 1 litro custa R$ 6, 2 litros vai custar quanto? Essa é a pergunta para você, tá bom? Então, volta para mim aqui, pai, por favor, veja. Aqui, ó, 1 litro custa R$ 6, 2 litros vai custar quanto? E 3, e 4, e 5. O que é que está acontecendo aqui? Eu estou aumentando a quantidade de litros e o valor está aumentando ou diminuindo. Essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Tudo isso a gente vai ver na nossa próxima aula, beleza? Cheiro no coração e tchau, tchau. Estourou!